Salve, salve, sábios e sábias do meu Brasil. Tudo bem com vocês? Seminário do Saber voltando à ativa depois de uns bons meses sem postar conteúdo, mas agora estamos voltando à normalidade e estou trazendo um novo quadro para vocês, né? Hoje nós viemos apresentar aqui o quadro Obras do Saber, que foi uma ideia que veio em conjunto com a minha professora de português do seminário, a professora Marília, lá de Jacarezinho, que eu quero agradecer demais a ideia que ela me deu, né? E as orientações para poder levar esse novo quadro à frente, né? Então, Marília, muito obrigado, viu, pela sua contribuição. E como princípio, antes da gente mostrar esse novo quadro e falar o que é, eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o que é a crônica. Então, nesse novo quadro do canal, As Obras do Saber, eu vou procurar gravar audiobooks dos livros que eu tenho e dos livros que nós temos aqui na biblioteca, né? Seja livros de filosofia, seja livros da literatura nacional ou internacional, né? Eu vou estar sempre procurando postar esses audiobooks aqui no canal e, obviamente, depois, com mais tempo, eu quero também fazer uma análise de cada obra que eu for postando aqui pouco a pouco, né? Mas eu já vou pedindo para vocês para compartilhar esse conteúdo com seus amigos, curtir o vídeo aí no canal, deixar seu like, deixar seu comentário e fazer com que esse vídeo chegue a maior número de pessoas, ok? Então, desde já agradeço e eu tenho dado uma olhada lá no meu canal que o número de inscritos subiu, então convide mais amigos, né, para que esse número possa crescer e para que o conhecimento possa ser mais compartilhado ainda, ok? Então, muito obrigado desde já, mesmo ainda ficando um bom tempo sem postar o conteúdo, mas agora espero que a minha rotina contribua para que eu possa ir postando maiores conteúdos para vocês de diversos assuntos, daquilo que eu for aprendendo, do que eu for estudando, ok? Então vamos começar a nossa aula, né? Falando um pouco sobre o gênero literário da crônica. Pessoal, o que seria a crônica, para falar a verdade? A crônica ela é um gênero que é escrito em prosa, ou seja, um texto corrido, em conversa, né? E é muito utilizado principalmente para os meios de comunicação, como jornais, revistas, e além disso, ela possui uma vida curta. Ela é um texto curto, não é um texto de muitas páginas, mas ela trata de assuntos corriqueiros, assuntos do cotidiano, do dia a dia das nossas vidas, né? Então, se levarmos a palavra crônica ao pé da letra, nós vamos ver que ela tem uma origem grega chamada crono, que significa tempo. E aí nós podemos definir a crônica como o quê? Uma compilação de fatos, ou seja, uma junção de fatos históricos apresentados segundo a ordem na sucessão do tempo. Ou seja, de acordo com o dia a dia, esse fato vai acontecendo e o autor vai narrando sobre esses acontecimentos do dia a dia. E ela surge, este gênero literário, em relação com a imprensa. Por quê? Os primeiros autores, eles recebiam dos jornais a missão de escrever os fatos, os relatos da semana em uma história dinâmica, que aí era colocado na parte do jornal que se chamava folhetim. Então, lá no tempo, né, de Oswald de Andrade e até antes dele também, na época de Machado de Assis, existia uma parte no jornal que se chamava folhetins e existe até hoje, que são crônicas que mostram algum acontecimento do dia a dia. E então, de acordo com o Santos, em um dos livros que tem aqui chamado 100 Crônicas, ele diz o seguinte: passou a refletir com estilo, refinamento literário aparentemente despretensioso o que ia pelos costumes sociais.
narrava o comportamento das tribos urbanas, o crescimento das cidades, o duelo de amantes e tudo mais que se mexesse no caminhar da espécie sobre esse vale de lágrimas. Então, a crônica ela está no detalhe, como diria Machado de Assis, no mínimo, no escondido, naquilo que aos olhos comuns pode não significar nada, mas puxa uma palavra daqui, uma parte clássica dali e coloca-se de pé uma obra delicada de observação e absolutamente pessoal, um fato do cotidiano. E aí nós vamos ver um pouco sobre quais são as principais características da crônica, né? Bom, principais características dela são a narrativa curta, a linguagem simples e coloquial, e tem a presença de poucos personagens e se houver um espaço e esse espaço ele é reduzido e nós temos também temas que são relacionados a acontecimentos do cotidiano. Essas são as principais características da crônica. E quais são os tipos de crônica? Bom, como ela faz parte do gênero narrativo, então ela vai possuir enredo, foco narrativo, personagens, tempo e espaço. E aí existem as crônicas que são do gênero descritivo e do gênero narrativo. Mas quais são as diferenças das duas? A crônica descritiva ela já vai ser um pouquinho mais detalhada. Ela já vai falar um pouco mais sobre os detalhes da cena, do acontecimento, do fato do dia a dia. E a crônica narrativa, ela já é mais corrida. Ela tem as definições de tempo e espaço, mas não fica nos pormenores. Ela já é um pouco mais dinâmica. Mas além desses tipos de crônica, nós temos também a crônica jornalista, que é aquela que é produzida nos meios de comunicação, onde se colocam temas da atualidade para que nós possamos fazer reflexões sobre esses fatos. Nós também temos as crônicas históricas, que são aquelas por marcar e relatar fatos históricos com personagens, tempo e espaços definidos, ou seja, em determinado período do tempo, da época histórica, há uma crônica que vai trabalhar este acontecimento histórico em si. E também nós temos as crônicas humorísticas, que ela apela para o humor como forma de entreter o público. E aí essa crônica ela vai se utilizar de ironia, de humor, como uma ferramenta essencial para fazer críticas a alguns aspectos, seja da sociedade, seja da política, seja da cultura, seja da economia. Então, a crônica ela sempre vai tratar sobre esses assuntos do cotidiano para que nós possamos conhecer o que está acontecendo na nossa sociedade e nos diferentes ambientes, mas ao mesmo tempo nos coloca para reflexão e nos faz então refletir sobre o que realmente está acontecendo nos dias de hoje e de que maneira nós estamos agindo ou como podemos agir para que possamos reverter uma situação ou até mesmo melhorar a situação do que foi descrito, ok? Então, lá vai para vocês a explicação do quadro Obras do Saber. Pessoal, o quadro Obras do Saber, como eu falei já no início do vídeo, ele vai apresentar audiobooks de livros que eu tenho em minha posse e também dos que eu tenho aqui na nossa biblioteca, seja na biblioteca aqui da filosofia, seja na biblioteca da teologia, né? E, consequentemente, eu vou ir gravando por capítulos, né? Às vezes os capítulos são grandes, então eu vou dividir em duas partes para que não fique cansativo o áudio, né? Mas sempre vai ter eles aí para vocês.
e futuramente eu também vou fazer as análises dessas obras, tá? Então, se for uma análise filosófica, então sobre determinado livro filosófico, então a gente vai trabalhar isso num outro vídeo. E também, se for uma obra literária brasileira, estrangeira, aí também vou apresentar alguns aspectos e algumas críticas também sobre este determinado livro, sobre esta determinada obra. Então, eu espero que vocês gostem muito desse novo quadro, que curtam, que ouçam, tá? Porque vai ser um quadro muito legal e espero que vocês também possam compartilhar para mais pessoas terem acesso a essas obras, para que o conhecimento, para que o intelecto dessas pessoas seja renovado e seja transformado com a escuta e a análise dessas obras, ok? Eu vou ficando por aqui, o meu muito obrigado. Mais uma vez, lembre-se de curtir, comentar e compartilhar este vídeo para que as pessoas possam ficar sabendo do canal Seminário do Saber e também desses quadros que vou apresentando ao longo do tempo nesse canal. E se inscreva no canal também, se você ainda não faz parte. Se inscreva e faça parte dessa família que busca o conhecimento para transformar o mundo. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!